atividade mineradora na colônia possibilitou a criação de uma rica elite urbana em Minas Gerais. Muitos desses homens recebiam da coroa o direito de cobrar impostos mediante o pagamento de uma quantia ao tesouro português. O esgotamento das lavras, no entanto, fez com que muitos mineiros não conseguissem garantir o mínimo anual exigido em taxas. Essa situação levou a coroa a investigar os contratos estabelecidos entre o poder público e os particulares para a cobrança de impostos e a criar uma série de medidas que assegurassem a arrecadação do quinto. A notícia da cobrança da derrama, imposto que recaía sobre toda a população das minas e que previa o pagamento dos quintos em atraso, alarmou os habitantes de Minas Gerais, em especial os grandes devedores. Muitos se uniram e deram início a um movimento de rebeldia, em fins de 1788, que seria deflagrado no dia da derrama, a chamada Conjuração Mineira. Na verdade, não chegou a acontecer. Ela foi descoberta antes disso. No início de 1789, denúncias de inconfidência recebidas pelo governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, e de autoria principalmente do conspirador arrependido Joaquim Silvério dos Reis, falavam de um movimento contra o governo local. Logo que as investigações começaram, ficou clara a condição social diversificada dos envolvidos no movimento: advogados, juízes, fazendeiros, comerciantes, clérigos e militares. Muitos desses homens eram formados em prestigiosas universidades europeias, onde tinham conhecido as ideias de Rousseau, Voltaire, Locke e acompanharam os acontecimentos da Guerra de Independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. A ideia de liberdade dos povos e a constatação do poder absoluto dos reis eram os principais suportes teóricos da Conjuração. Diversas pessoas foram interrogadas e várias prisões realizadas, inclusive as dos poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. As autoridades ficaram alarmadas com o que veio à tona durante as investigações. Os revoltosos propunham a independência da capitania de Minas Gerais, embora houvesse divergência quanto à forma de governo a ser adotada, o incentivo à atividade manufatureira, a fundação de uma universidade em Vila Rica e o perdão das dívidas dos mineradores. A abolição da escravidão não era um consenso entre os participantes do movimento, já que muitos eram proprietários de escravos. A revolta em Minas Gerais não foi adiante, muito provavelmente porque alguns de seus membros ficaram assustados com a radicalidade de seus projetos e ações. Assim, no momento decisivo, voltaram atrás, e quando as investigações começaram, muitos tentaram se livrar do crime de lesa majestade, do que foram acusados. O único a ter comportamento diferente foi o militar de baixa patente Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente por Tiradentes. Ele assumiu quase tudo do que foi acusado e, segundo testemunhos, era o propagador bastante convicto do projeto revolucionário. De todos os acusados de envolvimento na conspiração, Tiradentes foi o único condenado à morte e executado. Ao contrário do que se costuma afirmar, Tiradentes não foi um bode expiatório do movimento. A sociedade colonial era uma sociedade escravista. Nela, os membros de cada grupo social se identificavam como uma parte de uma hierarquia desigual. Um nobre jamais poderia ser condenado à morte, e isso era considerado completamente normal. Ao contrário, se um homem de baixa condição cometesse o mesmo crime de um nobre, receberia uma punição mais grave. Foi isso que aconteceu com Tiradentes, um dos conspiradores mais desprovidos de posses. Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Foi enforcado em público, na praça que hoje leva seu nome. Em seguida, esquartejado, e seus restos mortais ficaram expostos em vários lugares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A crueldade dessa execução tinha uma razão de ser. A coroa portuguesa procurava mostrar, com esse fato, o fim que movimentos semelhantes teriam na colônia. Mas os tempos eram propícios a novidades políticas e o Brasil não era uma exceção.